O trágico acidente na BR-282 em Nova Itaberaba deixou 4 vítimas fatais e o cirurgião Arthur Casper, ele passava no momento da tragédia que chocou a nossa comunidade e vai comentar o que ele viu, como é que foi esse atendimento às vítimas também. Arthur, seja bem-vindo. Bom dia. Então, a gente estava voltando de uma festividade, um almoço em família, na família da minha mulher, lá em Chapecó, Coronel Freitas, e acabou que a gente pegou o acidente, próximo a nós. A gente era aproximadamente o 10º carro, e foi uma colisão frontal entre dois veículos, Um veículo havia 2 integrantes, no outro havia uma família, e eu, como sou profissional da saúde, eu acabei pedindo licença para os outros motoristas para chegar lá no evento. E chegando ali, já percebi que a cena estava segura, ou seja, já tinha parado o trânsito bem atrás, de ambos os sentidos. Então eu fui checar, ver como é que estavam os ocupantes dos veículos, ver o nível de consciência, fazer uma triagem inicial, e de imediato já constatei um óbito em um dos veículos, e no outro veículo ambos estavam em óbitos, os dois ocupantes. Após isso, eu fui ver como é que estavam os pacientes do veículo da família. O motorista ele estava realmente encarcerado, Ele estava sem possibilidade de remoção, sem a ajuda do corpo de bombeiros, com o efetivo maquinário. O caroneiro atrás ele estava consciente, estava agitado, mas percebia-se que ele não estava numa gravidade tão alta, e o ocupante ao lado dele estava com uma gravidade bem importante, com visíveis fraturas, estava com nível de consciência alterado, já estava ficando mais esbranquiçada a pele, Então, junto dos populares, a gente começou a fazer as manobras para tentar retirar esses pacientes do veículo de uma forma segura. Então, a gente quebrou os vidros, tentou abrir as portas, elas estavam emperradas, então, com auxílio ali de uma chave de roda, mais esforço físico, a gente conseguiu quebrar a fechadura da porta de trás e arrancar a porta. E aí a gente conseguiu remover um dos integrantes que estava mais consciente, que era um menino de 24 anos, colocar ele em segurança fora do veículo. E aí eu adentrei ao veículo para avaliar o menino de 17 anos. E aí, junto da população, dando algumas orientações para a gente retirar ele de uma forma segura, protegendo a cervical, sem causar um mal maior, a gente conseguiu remover o menino ali em monobloco. Porém, após isso, a gente conseguiu fazer um exame físico melhor. Nesse momento chegou um outro colega cirurgião, o Dr. João Balena, que atende no SAMU de São Miguel do Oeste. Também tinha algumas enfermeiras e técnicas, Era uma hora que tinha muito movimento, Acho que deveria ter mais ou menos umas 100 pessoas dos dois lados. E todos começaram a prestar efetivamente auxílio ali, Então, foi constatado que o menino de 17 anos ele realmente estava muito machucado, E que ele ficou sob os cuidados ali da população para manter o nível de consciência, ele imóvel. Nesse momento aí chegou a PRF, e aí a gente começou a tentar desencarcerar o motorista, mas estava muito amassado. Aí, mais uns alguns minutos, chegaram o SAMU e os bombeiros, Aí veio o SAMU da nossa região, veio a avançada de Chapecó com o Dr. Robson, que ele é cirurgião em Maravilha, e a gente começou a prestar os socorros mais técnicos, E quando a gente colocou o menino, 17 anos, lá na ambulância, infelizmente ele entrou em uma parada cardíaca. A gente ficou 20 minutos reanimando ele, também com o auxílio da doutora Fernanda ali de Chapecó, que estava na avançada, e depois de aproximadamente 20 minutos ele voltou a ter a resposta cardíaca, e aí a gente conseguiu que ele seguisse para Chapecó para ser atendido no hospital regional, Quem recebeu ele lá no hospital regional é um excelente cirurgião, o Dr. Fábio, que fez todo o possível aí durante essa noite, mas como a gente soube, infelizmente veio a óbito,
Então acaba que a gente fica, mais uma vez, né, em uma data festiva, né, a grande data do ano, que é o Natal, a gente fica chocado com o grande impacto, né, que isso aí tem, porque tá todo mundo, né, na estrada, indo visitar familiares, voltando de casa, né, então acaba que a gente tem que sempre ter uma consciência de ir com mais segurança, né, zelar pela segurança dos próximos, né, não adianta a gente querer adiantar alguns segundos e minutos e acabar que pode ocorrer aí uma tragédia como essa. E Arthur, tem como separar o lado profissional do humano em situações como essa? Como é que é? Então, é uma coisa muito interessante, né, porque como a gente recebe muito treinamento desde a medicina, quando a gente está se especializando em cirurgia geral, a gente vai moldando, né? Fica uma coisa muito automática. Por exemplo, quando a gente viu que era um acidente muito recente, ainda saiu fumaça do carro, prontamente a primeira coisa é ver se a área está segura, né? Tu não pode se submeter a um risco maior do que aquele que tu pode ajudar. Então, eu e minha mulher Pamela, a gente estacionou o carro, né, próximo ao local, mas num local seguro. E a partir daquele momento eu falei assim para ela, olha, você fica aqui, eu vou ali atender. No momento que eu saí do carro, aí entra o Arthur profissional, né, que aí é um sentimento à parte. Né, e eu vou dizer que é bem difícil no momento do acidente, pelo treinamento que a gente recebe, a gente entrar na pessoalidade, porque a gente está ali para fazer o nosso profissional. Né? Tanto acalmar o paciente, constatar um óbito, né? Por exemplo, assim, um exemplo, o paciente está lá preso às ferragens e do lado tem um óbito, e aí o paciente fica chamando pelo familiar, aí você fala para o paciente, olha, fica tranquilo, a pessoa está desmaiada, vamos cuidar de ti, vamos orientar o senhor, né? E assim funciona, então a gente é treinado para isso, né? Então, claro que passado a situação toda, né, pela gravidade do caso, ontem foi um pouco difícil dormir, né, e aí a gente dá aquela pessoalidade, né, mas naquele momento a gente vira um robozinho, a gente faz o que tem que ser feito. Quais são as dicas para as pessoas ao presenciarem um acidente como esse, o que não fazer, o que é preciso também de imediato para socorrer uma pessoa que está acidentada? Bom, inicialmente, né, como eu comentei, a primeira coisa é ver se a área está segura, né? Não adianta as pessoas pararem o carro de qualquer jeito, ir lá e ver o que aconteceu ou não aconteceu e atrás vir outros carros e cometer o acidente. Então a primeira coisa é tornar a área segura, ver como é que está, tentar sinalizar ao máximo, né? E aí sim, ir lá constatar o que tem e o que não tem. Como hoje a gente sabe que no Brasil nem todos recebem um treinamento de primeiro atendimento em área pré-hospitalar, acaba que o ideal sempre é chamar por ajuda, ligar para os telefones de emergência, né? E para que o socorro venha o quanto antes. Porque até ontem, mesmo eu sendo cirurgião, eu fico extremamente limitado do que eu posso ou o que eu não posso fazer. Porque naquele momento a gente precisa de drogas, a gente precisa de tubos para intubação, a gente precisa de uma equipe maior, né? Então, acaba que a nossa função ela se limita muito, mas tem coisas muito importantes para fazer. Por exemplo, não mexer no paciente a ponto de causar um dano maior. A gente sempre tem que cuidar com a cervical, né? Manter a cervical muito bem estabilizada. Existe um treinamento para isso, né? Mas para a nossa população, que quando vem um acidente, o principal é tentar manter a área segura. Primeira coisa, a sua segurança da sua família, tá? Depois, avaliar como é que está a situação e chamar por ajuda, né? PRF, bombeiros, polícia, né? E na sequência tentar, de uma certa forma, também segura e orientando os pacientes, tentar acalmar, porque é um momento de dor, é um momento de pânico, ninguém está preparado para isso, por mais bem treinado que esteja, jamais vai estar preparado para ser a vítima de um acidente, né? E aí sempre procurar algum profissional da saúde, ou às vezes ontem tinha também um policial militar, que também é super instruído, né? Então eu acho que hoje a gente consegue ajudar, às vezes não fazendo tanto, e também procurando alguém que tenha mais conhecimento,
para não fazer um dano maior, né? Por exemplo, ontem no carro, o pessoal inicialmente pensou em arrastar algumas peças de metal e tinha vazamento de combustível embaixo. Então, o cano de escape estava ali, poderia causar um incêndio, né? Então, o pessoal tem que primeiro tentar manter a calma, né? Isso é importante. E para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, Arthur, também gostaria que você deixasse uma mensagem agora, principalmente às pessoas, às famílias que estão na estrada e que redobrem o cuidado, que tenham atenção, que isso evita também muitas fatalidades. Isso. Eu acho que por mais que a gente está em períodos festivos, né, a gente sempre sabe que em feriados, quando muitas pessoas pegam a estrada, são quando acontece um grande número de acidentes, né? Então a primeira coisa é não beber e dirigir. Isso é uma consciência unânime, né? E ser prudente, né? Não forçar ultrapassagens, não querer se apressar, né? Fazer uma revisão do carro para saber se o carro está com freio bom, se está tudo certinho, viajar descansado, né? Não viajar cansado, sempre se preparar para uma viagem mais longa, né? Mas eu acho que a principal coisa é a consciência de trânsito, porque se tu parar para perceber, são uma faixa que vem, uma faixa que vai, passa 2 veículos a 100 por hora, um de cada lado e nunca acontece nada. Só que se um deles, infelizmente, não cumpre essa regra, vai botar muitas vidas em risco. Então, eu acho que a principal coisa é a gente ter consciência de trânsito e que 5 minutos, 10 minutos não vão valer, né, o que aconteceu ontem, por exemplo, né, numa data que vai ficar marcada para sempre aí nessas pessoas, nos familiares. Então, eu queria que todos tivessem um bom ano, né, de início de 2025, que todo mundo fique bem, fique seguro, né, e que nós, profissionais de saúde, sempre estaremos ao lado de vocês.